Olá, você está no Valor Máximo, seu canal de cálculo. Eu sou Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, em que a gente começou a abordar o capítulo 3.1 do livro Stuart, lembrando sempre que eu estou usando aqui como base a edição de número 7, porém, todas as diversas edições que você vai encontrar por aí são bem similares à minha, trazem exemplos muito parecidos e a ideia é exatamente a mesma. Então não se preocupe se a sua versão for a 6 ou se for a versão 8, porque você vai encontrar as definições totalmente iguais, os exercícios parecidos e os exemplos totalmente idênticos, tá certo? Lembrando que a gente está usando aqui o livro do Stuart porque é o livro mais popular, é o livro que você vai encontrar muito mais fácil perto de você, na sua biblioteca da faculdade, na livraria mais perto de você, no sebo mais perto de você, ou até mesmo uma compra online. É um dos livros que estão ali com um preço mais em conta e que são mais acessíveis, que tem uma linguagem mais próxima do aluno, tá certo? Então aqui a gente vai continuar a sessão 3.1 do livro de Stuart, que, como a gente pode ler aqui embaixo, é derivadas de funções polinomiais e exponenciais. No vídeo anterior, a gente viu a primeira parte dessas funções, e a primeira parte tratou sobre os polinômios, certo? Então, a derivada de uma constante, derivada de x, a derivada de x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta e, enfim, x a qualquer n que você tenha em manga que seja um número real. Tá certo? A gente viu como faz essa derivada, que é a famosa regra do tombo, uma regra muito amiga do estudante. O que a gente vai fazer agora é terminar os nossos exercícios sobre regra do tombo e partir então para funções exponenciais. Então vamos lá. O exercício que tinha ficado da próxima aula para a gente resolver agora é: encontre as equações da reta tangente e da reta normal à curva y igual x raiz de x no ponto 1, 1, e aí a gente ilustra fazendo o gráfico da curva e dessas retas. Muito bem. O que a gente vai ter então é que, primeiro, a gente quer achar a reta tangente. Palavra gatilho aqui, tangente. O que tangente tem que te lembrar? Isso mesmo, derivada. Pensou em tangente de alguma curva, de alguma função, de alguma reta, você pensa derivada. Muito bem, então a gente vai ter que achar a derivada dessa curva, porque é a inclinação da reta tangente, e aí a gente já tem os pontos em que ela passa, então isso é muito bom. E depois a gente vai achar a reta normal nesse ponto. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro, questões de pré-cálculo que a gente vai abordar aqui. Como que eu consigo escrever a reta tangente nesse caso? Bom, se você tem um ponto, a reta tangente do seu ponto vai ser y menos y0, e isso dividido por x menos x0 igual a m. Quem que são esses caras? Eu nunca vi esses nomes na vida. Quem são eles? Então, y0 e x0 vai ser o y e o x do seu ponto. Nesse caso, 1 e 1, que a gente tem aqui. 1 e 1. Muito bem. y0, x0 é o seu ponto. Y e x é quem vai ficar de cara na sua reta. Então, você não muda eles. É y e x. Simples assim. Quem que é o seu m? M é inclinação. Mas então, quem são esses caras? A gente já sabe agora, x é x, y é y, y0, x0 são o y e o x do nosso querido ponto, e m é a inclinação. O que a gente precisa de fato para achar a reta tangente a essa curva? Então, a gente precisa só da inclinação, porque a gente já tem os pontos, certo? Que é 1, a gente já tem y e x, que não vai precisar mudar. O que a gente precisa é a inclinação. Como que eu faço para achar a reta normal à curva? Ou seja, a reta que faz um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho uma reta vermelha aqui, uma reta normal a essa reta é uma reta que faz o ângulo de 90 graus com ela, certo? Uma reta que forma esse cruzado. Como que eu faço para achar isso? Bom, o ponto é o mesmo ponto que a gente vai utilizar, 1,1, porque a gente vai achar nesse ponto a reta normal. A inclinação da reta normal a gente chama de n. N é a reta normal. E qual que é o valor de n? Lembra disso? Agora, isso aqui você precisa guardar na mente.
n é igual ao oposto do inverso de m. Certo? Vou repetir. N é igual ao oposto do inverso de n. E isso, em termos matemáticos, é menos 1 sobre m. É isso. Certo? Então, assim que a gente achar esse novo n, a gente vai conseguir construir uma reta normal nesse ponto. Muito bem, vamos limpar aqui a lousa. Próximo passo, conseguir a inclinação da reta tangente. Palavra gatilho. O que é a inclinação da reta tangente? É justamente a derivada da sua função, da sua curva como um todo. Então, a gente tem aqui como curva o y igual a x raiz de x. A gente viu na aula passada que tudo que a gente precisa nesse momento é transformar esses x com um expoente que a gente possa derivar, um expoente bonitinho. Na aula passada a gente viu como fica o expoente de uma raiz. Isso aqui, quando não tem nenhum número, é a raiz quadrada, a raiz clássica. O que a gente pode escrever então? Então a gente tem o x ali, só copia. E para esse outro x, o que a gente vai fazer é x elevado a meio. Certo? Como a gente viu na aula passada, quando a gente tem a raiz, é uma fração no expoente. Muito bem. Você precisa lembrar também, e isso aqui de pré-cálculo, que quando eu tenho duas bases iguais, nesse caso x e x, multiplicando, eu só copio a mesma base e somo o expoente. Então, o expoente aqui, quando não tem nada, é 1. Na verdade, você tem x de 1 mais meio. E para somar isso, a gente vai lembrar aqui de fração que um inteiro significa 2 por 2, ou 3 por 3, 4 por 4, e aí vai da necessidade que você tem. Aqui no caso a nossa necessidade é 2, então o nosso inteiro vai virar 2 por 2, mais 1 por 2. Isso aqui é x elevado a 3 meios. Muito bem, agora a situação da nossa derivada está muito mais simples. Tudo que a gente precisa aplicar é a nossa queridíssima regra do tombo. Então, y', que é a derivada dessa curva, é igual a... Como que a gente faz para a regra do tombo? A gente tomba o expoente, então não importa qual é o expoente, a gente tomba ele. Isso aqui vai multiplicar, copio o x, copio o expoente antigo, 3 por 2, menos 1. Não importa qual é seu expoente, é sempre menos 1. Tá certo? Então, a gente só vai juntar as coisas aqui agora. Isso é o mesmo que 3 por 2, que multiplica x elevado. Então, o 1, de novo, aqui a gente só vai reverter o que a gente já fez. 3 por 2 menos 2 por 2. Isso aqui é 3 meios de x, que está elevado a meio. Certo? Aqui em cima, 3 menos 2 dá 1 meio. E, pelo caminho inverso, a gente tem 3 meios de raiz de x. Certo? Muito bem. Qual que é a derivada, então, desse ponto? A derivada é essa aqui. Só que eu não quero uma derivada genérica, eu quero uma derivada precisa naquele ponto. A derivada naquele ponto, então, basta eu substituir pelo x do meu ponto. O x do meu ponto é 1. Então, aqui substituindo por 1, raiz de 1, a gente sabe, né? Raiz de 1, isso aqui é igual a 1. Isso aqui vai dar 3 meios, que multiplica 1, que no final de contas é o próprio 3 meios. A gente encontrou a inclinação da reta tangente. Muito bem. Então, aqui a gente sabe que o m é igual a 3 meios. E o n, por sua vez, ele é o oposto do inverso. Para fazer o inverso, o que eu faço quando eu tenho uma fração? Eu só troco o número de cima pelo número de baixo. Então, eu troco o numerador pelo denominador. Esse é o inverso da minha fração. Então, o meu n nessa situação ele vai ser menos, certo? Porque ele é o oposto. Do inverso de 3 meios é 2 terços. Essa aqui é, de fato, a nossa inclinação. Muito bem, então, a derivada, né, a reta tangente vai ser igual, então, y menos 1 dividida por x menos 1. Isso aqui é igual a 3 meios. Certo? Então, se eu passar o x multiplicando para o outro lado, eu vou ter que y menos 1 é igual a 3 meios,
que multiplica x e menos 1. Então, aqui embaixo, o que a gente tem é que a reta tangente vai ser y menos 1, aqui eu vou fazer a distributiva, é igual a 3x² menos 3 meios que multiplica 1, isso aqui vai dar menos 3 meios. Qualquer número que multiplica 1 é ele mesmo. Então, isso aqui vai dar que y, agora eu vou deixar o y sozinho, é igual a 3x² menos 3 meios, e o y que estava como menos lá vai passar como mais aqui. Você já sabe que esse 1 é 2 por 2, então isso aqui a gente vai chegar à conclusão que o y, essa reta tangente à minha primeira curva, vai ser 3x² menos meio. Tá certo? Então aqui a gente chegou à conclusão da nossa reta tangente. De maneira similar, a gente vai pegar agora a nossa reta que ela é normal. Então, a nossa reta normal, vamos colocar ela de azul. Então, a reta normal, ela vai ser no mesmo ponto, então y menos 1 do mesmo modo, x menos 1 do mesmo modo, isso aqui igual a n. E o nosso n era nosso querido menos 2/3. Isso aqui vai implicar que y menos 1 vai ser igual a menos 2/3, que multiplica x menos 1. Então, aqui embaixo, a gente tem que y menos 1 é igual, aí a gente vai fazer de novo a distributiva, então, menos 2x, 3 aqui embaixo, e o joguinho de sinal vai tornar mais aqui, 2/3. Passando 1 para o outro lado, o que a gente vai ter para deixar o y sozinho é y igual a menos 2x dividido por 3, mais 2/3, mais 1. Então, no final de contas, o nosso y vai ser igual a menos 2x dividido por 3, mais 2/3, mais 3/3, e aqui a gente tem mais 5/3, certo? Então, aqui a gente tem, de azul, a nossa reta normal. A gente resolveu, portanto, o exercício. E como que vai ficar o gráfico da curva da reta tangente e da reta normal? Aqui a gente tem, então, o gráfico da nossa belíssima função. Quem são quem? Bom, aqui de verde a gente tem a nossa função, que f de x é igual a x que multiplica a raiz de x. Aqui de azul a gente tem a nossa tangente, que vai passar pelo ponto 1, 1, tangente à nossa curva original, que é essa verde. E aqui de vermelho a gente tem a reta normal a essas duas curvas no ponto 1. Todas elas se encontram no ponto 1. E por que que esse gráfico verde não tem nada antes aqui, ó, né, para cá? Por que não tem nada verde aqui? Porque lembra a nossa função f de x, ela era dada por x raiz de x. O que acontece se eu colocar um número negativo no x? Então, vou colocar menos 1. Eu vou ter menos 1, que multiplica a raiz de menos 1. Não existe nenhum número nos reais que represente a raiz de menos 1. É um número complexo, tá certo? Por isso que não existe nada nos negativos, nos infinitos negativos, mas para os positivos, os infinitos positivos, existe bastante coisa. Então, seguindo o que o Sturt apresenta para a gente, ele finalmente vai dar uma ideia para a gente que vai ajudar muito, De fato, o que ele mostrou até agora é uma construção disso, porque ele tem aqui para a gente a regra da soma e a regra da substituição, que são regras muito similares e elas funcionam da mesma maneira, só troca, lógico, o sinal, né? Soma é o sinal de mais e subtração é o sinal de menos, mas a regra é a mesma. E ele vai dizer assim, se f e g, se as funções f e g que tiver juntinhas ali, elas forem deriváveis, se existir derivadas para elas, eu posso separar elas. Eu posso dizer que a derivada de f mais g é a derivada de f mais a derivada de g.
E aí eu posso... Qual que é o poder disso aqui, certo? Porque geralmente o exercício que vai chegar para você, ele não vai dar uma função, derive a função f mais g de x, elas juntinhas. Não, ele vai dar uma função só. E se você pensar na função polinomial, como que funciona uma função polinomial? F de x, então, por exemplo, é x elevado a 4 mais 3x elevado ao quadrado mais 5x mais 6. O que a gente pode fazer com isso? Qual que é a derivada? Em vez de pensar na derivada inteira disso aqui para aplicar a regra, a gente pode utilizar a regra da soma. Por quê? Porque a gente enxerga em cada bloquinho disso aqui uma função. Então, existe a função x à quarta, existe a função 3x ao quadrado, existe a função 5x, e existe a função constante c. E aí, quando a gente vai pensar na derivada, a gente não pensa na função f de x como um todo, a gente pensa que são funções menores somando. E aí a gente faz a derivada de bloquinho em bloquinho. É por isso que a derivada polinomial é tão simples, porque o que a gente tem que fazer é aplicar basicamente a regra do tombo parte por parte, x por x, membro por membro, porque a gente enxerga ela como uma soma de funções pequenininhas. De fato, a gente pode pensar nisso. Então, se por acaso aqui fosse um outro sinal, né? Menos aqui, a gente pode fazer do mesmo jeito, porque aqui a gente tem a regra da subtração, que é exatamente a mesma da soma, só troca o sinal. Então a gente vai fazer a derivada de x elevado a 4 menos a derivada de 3x ao quadrado menos a derivada de 5x mais a derivada de 6. A gente quebra em pedacinhos. Por isso que ele começa o capítulo falando de constante, depois ele parte para x elevado a 1, x elevado a 2, 3, 4 e aí para onde você quiser. Por quê? Porque você sempre pode simplificar a sua função do jeito que você quiser, do jeito que fique mais confortável para você derivar. Tá certo? Então aqui ele vai mostrar para a gente exatamente isso que eu acabei de falar. Isso aqui é o Sturt que traz, no exemplo 5, para a gente, qual que é a derivada dessa função enorme aqui, x elevado a 8 mais 12x elevado a 5 menos 4x elevado a 4 mais 10x elevado a 3 menos 6x mais 5. Bom, a gente separa, né? Bloquinho, então esse fica aqui, esse fica aqui, esse fica aqui, esse fica aqui. Tudo somando, a gente começa a fazer as derivadas. E aí a gente só junta eles, certo? Então, a derivada de tudo isso aqui é tudo isso aqui, mas no meio do caminho eu separei ele em bloquinhos para ficar mais simples para a gente. Você vai separar de fato, escrever uma por uma em cada linha? Não, isso aqui é uma separação mais mental que você vai fazer. Então, olhou para polinômio, pensou a regra do tombo. Por quê? Porque você pode separar ele em bloquinhos. E é só por isso que a regra do tombo funciona para funções gigantescas. Tá certo? Então, de fato, a gente tem isso. E ele vai mostrar para a gente agora o nosso querido, nosso amado número e. Ele define para a gente aqui o número e. Nossa, mas qual que é a importância de definir um número? Porque, assim, a gente vem definindo, né? Limite, derivada, as ferramentas que a gente vai usar. Como que o número e é tão importante que ele precisa ser definido da mesma forma que ele estava definindo antes as nossas ferramentas? Porque o número e é uma ferramenta do cálculo. Isso que a gente não entende. A gente acha que o número e ele aparece só como curiosidade, mas não. O número e está aqui para salvar a sua vida em diversas ocasiões, principalmente lá no futuro em integral. Tá certo? Mas quem que é o número e? Bom, o número e é o número de Euler, certo? O número natural. Ele é um número que satisfaz isso aqui. Então, ele é um número que satisfaz que e elevado a h menos 1 dividido por h, quando h está tendendo a zero, ele vai ser igual a 1. Uma outra definição muito famosa, e aí não é que ele possui diversas definições, mas é que se você rearranjar esse limite, o número e aparece. Então, uma outra, um pouquinho mais famosa que essa, eu diria até, é e é igual, aqui eu vou colocar de azul, limite de x indo para o infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Essa aqui é uma
Uma definição bastante famosa também, que nos exercícios aparece bastante, que você vai ver em diversos textos, é bastante recorrente. Então, se a gente resolve esse limite aqui, a gente chega no nosso querido e, que é um número, certo? O e é uma constante, é um número. E o e, ele vai ser aproximadamente 2,7182. Por que eu digo aproximadamente? Porque o e, ele é um número irracional. Isso significa que ele é uma dízima não periódica. Então, ele vai continuar aqui para o infinito sem repetir padrão nenhum. Ele é um número infinito. Por isso que a gente aproxima ele para 2,7182 ou 2,7, se você estiver resolvendo alguns exercícios. Muito bem. Então, o e, outro fator importante sobre o e, como eu acabei de citar, ele é um número irracional. Então, ele vai integrar ali o panteão junto com raiz de 2, raiz de 3 e o nosso querido π. E é um número muito importante. Assim como o π faz toda a diferença na nossa geometria, o e faz toda a diferença no nosso cálculo diferencial integral. Certo? Por que que o e salva tanto a nossa vida? Porque a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Na minha opinião, a derivada de uma função constante é a segunda mais fácil que a gente tem, porque a primeira é e elevado a x. Porque constante você tem que converter ainda, né? Então, de 100 tem que virar zero, de 2 tem que virar zero, ainda muda. Agora, a derivada de e elevado a x é só copiar e elevado a x. E isso aqui vai salvar muito a nossa vida no que a gente vai poder transformar ele na frente. Tá certo? Então, essa é a derivada favorita oficialmente do nosso canal. Muito bem. E abordando o elevado a x, o Sturt vai trazer para a gente um exemplo, como a gente já viu, e a gente vai resolver esse exemplo. Bom, ele dá aqui uma função, f de x é igual a e elevado a x menos x, e ele pede para a gente encontrar a primeira derivada, ou seja, f uma linha, e a segunda derivada, que é f duas linhas. Qual que é a diferença? Bom, f duas linhas é só você aplicar a derivada duas vezes, certo? E aí a gente vai comparar os gráficos de f e f'. Muito bem, então a derivada de f de x é a derivada de e elevado a x menos x. Como a gente acabou de ver, é só fazer a derivada separada, certo? Então aqui a gente faz a derivada de e elevado a x menos a derivada de x. A gente viu, né? A regra da soma das derivadas e da subtração. A derivada de e elevado a x, lógico, e elevado a x é a nossa derivada favorita. X é só um x elevado a 1, então pela regra do tombo, vai cair o 1, o x vai ficar elevado a 0 e vai sumir. Então, x elevado a 1, ou só x, isso aqui é menos 1, certo? Então, de fato, aqui a gente já tem a primeira derivada. A segunda derivada a gente aplica na primeira derivada. Então, isso aqui é o mesmo que derivar e elevado a x menos 1. Vamos derivar isso aqui. Para derivar a gente já sabe, né? Só derivar termo por termo. Então, deriva esse menos derivada de 1. Derivada de elevado a x nos faz sorrir sempre. Elevado a x menos derivada de 1. 1 é uma constante, lembra? Constante, qual é a palavra gatilho que tem que vir para você? Não cresce nem decresce, não varia, então não tem derivada. Isso aqui é zero. Não tem inclinação. Isso aqui só pode ser e elevado a x. Então, a primeira derivada de ex menos x é ex menos 1, e a segunda derivada é ex. Agora, olha que interessante. Quais que são as funções aqui? Então, a função que ele fala para a gente comparar, essa verdinha, é a nossa função original, que é, isso aqui é igual a ex menos x. E a derivada é ex menos 1, certo? Aqui, de acordo com o crescimento, até que elas vêm bem diferente, certo? Só que, a partir daqui, elas começam a ficar cada vez mais próximas, certo? Por quê? A derivada dessa aqui, ou seja, quão rápido essa aqui cresce, é ex menos 1. A gente fez, né? A derivada disso aqui é ex menos 1. Então, isso aqui cresce ex menos 1 vezes. Muito bem. Já a segunda, que é essa vermelha, a gente fez a segunda derivada, né? A segunda derivada nos diz que essa aqui cresce ex vezes. Isso nos diz o quê? Que chega um momento onde ex está tão grande, mas tão grande,
que esse menos 1 não vai nem fazer diferença, certo? Porque o espaço entre elas, uma vai ser 1 milhão e a outra vai ser 999.999, né? Porque é só é só uma unidade de diferença. Então, quando a gente analisa como elas crescem, a gente percebe porque esse gráfico vai ficando tão parecido. Bom, e esse foi o capítulo 3.1 completo do Sturt, com os exemplos, e a aula de exercícios desse capítulo ainda está por vir, então fique de olho no nosso canal. Se você gostou do vídeo, por favor, dá o seu like, se inscreve no canal. Não se esqueça que a gente tem um grupo no Telegram. Faça parte do canal no Telegram, porque lá tem conteúdo exclusivo, gratuito, que vai salvar a sua vida antes daquela prova de cálculo. Tá certo? Se tem alguma dúvida, alguma dica, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.